Olá, amados irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja conosco. Hoje, a luz da palavra nos convida, a meditarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo do 19 ao 13. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje, por providência, a leitura vai bater justamente com o que a igreja celebra, que é o dia de São Mateus, São Mateus apóstolo. Aquele que teve a graça, de sentado na coleteria de impostos, Jesus chamá-lo, e ele simplesmente se levantou e seguiu Jesus. Mas o mais belo é que Jesus vai, além de chamá-lo, ele vai para a casa de Mateus. Aí a gente percebe que enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? A gente percebe no Evangelho que sempre vai ter alguém para apontar os erros, os defeitos dos outros, mas Jesus ele é bem dinâmico e ele vai direto ao ponto. Jesus disse, ouviu e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Porque até então os fariseus do seu tempo, aqueles que tinham a oportunidade de viver no templo e conduzir o povo de Deus a viver uma vida santa, já tinham se perdido há muito tempo. E quando eles verem Jesus primeiro aparecer, depois chamar os seus discípulos, e eles percebem que ali é algo diferente. Os ensinamentos que Jesus passava para seus discípulos era algo novo. E pelas experiências, eles ficavam enciumados, esse povo. Aí Jesus vai dizer que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os pecadores, justificando porque estava na casa de Mateus, que já Mateus, como tantos outros, não eram bem vistos, porque às vezes cobrava além do necessário, então eram vistos, querendo ou não, como um povo que roubava, que tinha má fé. Mas Jesus ele não se importa com isso, ele sabia o que tinha de melhor no coração de Mateus, e por isso o chamou, e foi até a sua casa. Cristo é esse que nos dá a dignidade, de além de nos chamar e nos conduzir à nossa própria casa. Então, amados irmãos, para a gente finalizar essa palavra de hoje, às vezes não basta apenas os sacrifícios, mas é ter misericórdia. Às vezes a gente quer aparentar tantas coisas como os fariseus, mas às vezes está longe da sua misericórdia. Então, o mesmo chamado que Jesus chamou Mateus, ele continua nos chamando hoje, continua. E feliz você, que ouviu um dia esse Jesus te chamar. E até hoje, por mais das dificuldades que nós enfrentamos, mas nós ainda persistimos, experimentamos, e por experimentar, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, que nesse dia tão especial, que a exemplo de Mateus, seja assim a sua resposta sempre. Porque um dia ele te chamou, um dia ele te elegeu, te escolheu e te capacitou. Então segue, segue decididamente, segue a Cristo, porque o melhor ainda está por vir. Mesmo que as dificuldades apareçam, que vão aparecer, é bom ficar ciente disso, mas a graça de Deus, o sustento dele, nunca irá te abandonar. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que Nossa Senhora ilumine teus passos. Amém.